Shalom, eu sou o pastor Dinho do Ministério Atos de Justiça em Campo Grande e a Atos de Justiça é um ministério que tem uma visão na eternidade. O nosso foco, nossa visão está nas bodas do Cordeiro na eternidade. Vivemos cada um dos nossos dias por causa do dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor Jesus. Isso tem tudo a ver com missões. Nós temos um nome que fala Atos de Justiça, que vem lá de Apocalipse 19, que a palavra original é dikaioma, e dikaioma, os atos de justiça, são todas as coisas que Deus diz que está de acordo com a vontade e com a palavra de Deus, aquele que tem a chancela, que tem o selo de Deus. E missões é algo que tem o selo de Deus. Eu, você, todos nós somos fruto da obra missionária. Jesus foi missionário e deixou os céus para vir ao mundo trazer a mensagem de salvação. Os primeiros discípulos todos foram missionários e nós fomos alcançados pela comunicação do Evangelho. E essa é a vontade, o propósito, o projeto de Deus para a igreja. Se a igreja não for missionária, tem alguma coisa errada com ela. A igreja tem que ser necessariamente uma igreja missionária. E nós estamos aqui no Paraguai, vendo esse trabalho lindo, trabalho maravilhoso que tem sido feito. Quando Deus trouxe o pastor Valdoir e a pastora Maria Helena aqui para o Paraguai, eles ainda não tinham ideia, não tinham noção do que Deus ia fazer. E começaram a trabalhar com algumas poucas crianças, abrigaram, trouxeram crianças para dentro do seu lar e Deus foi abençoando, Deus foi prosperando e hoje nós temos centenas de crianças que são alcançadas e abençoadas através dessa obra. E você pode ser participante disso. Deus ama essas vidas, Deus ama essas crianças e Deus quer alcançar essas vidas, mas é através da sua igreja estabelecida aqui na terra e no Brasil. E o Brasil é um país que tem muita promessa missionária de ser um celeiro para enviar missionários e para manter a obra missionária em muitos lugares do planeta. Eu acredito que o Brasil ele é herdeiro desse projeto, desse propósito divino de levar, de propagar a palavra do Senhor e a salvação a todos os povos. Muitas nações já ocuparam esse lugar de destaque e nós acreditamos que é tempo do Brasil ele assumir essa posição de evangelização mundial. Então, ore por isso, seja intercessor, seja investidor e quem sabe seja você também um missionário. Em relação a missões aqui no Paraguai, eu entendo particularmente que o Brasil ele é devedor dessa nação. Talvez em relação a todas as nações da face da terra, o Brasil tem uma dívida com o Paraguai como não tem com nenhum outro povo, com nenhuma etnia, nenhuma outra nação. Por quê? Porque na Guerra do Paraguai, o Brasil, fazendo parte da Tríplice Aliança, destruiu o Paraguai, matou os homens, matou mulheres e matou crianças. Muito sangue inocente foi derramado no solo do Brasil e do Paraguai naqueles dias. Grande parte do território do meu estado, Mato Grosso do Sul, ele pertencia ao Paraguai e foi tomado na Guerra do Paraguai. E toda essa dívida de sangue que o Brasil tem está sendo requerida no mundo espiritual, porque toda conta espiritual ela é requerida, ela tem que ser paga de alguma maneira. E hoje o Brasil ainda está pagando uma conta altíssima pelo sangue derramado no passado. A violência que entra no Brasil através das drogas, através do tráfico de arma, o crime organizado, tudo entra pelas fronteiras do Brasil com o Paraguai. Então nós trouxemos morte para o Paraguai lá no passado. E hoje a morte ela volta para o Brasil, alcança a nossa juventude, está destruindo famílias, como nós destruímos famílias do Paraguai, como nós matamos os jovens do Paraguai, os homens do Paraguai. Isso está acontecendo agora no Brasil por uma via transversa, através da droga, através das armas, através da destruição, através do crime organizado. Então, o Brasil precisa pagar essa conta espiritual. E não tem jeito de você pagar uma conta, uma dívida de sangue, a não ser você doando vida para ganhar vida, para salvar vidas. Hoje nós temos aqui no Paraguai uma nação que conhece pouco o Evangelho. Ainda tem bastante religiosidade, adoram a Cacupé, mas precisam conhecer a Jesus Cristo, que é a resposta, é a salvação para essa nação e para as famílias. Então, nós temos uma dívida
E cada um de nós, eu preciso fazer a minha parte e você também precisa fazer a sua parte, porque você é brasileiro e, sendo brasileiro, você tem uma dívida com a nação paraguaia. Uma coisa muito importante assim que nós temos entendido, especialmente para esse tempo, Deus tem nos comunicado a respeito da prioridade que essa geração do século XXI é para Deus. Nós sabemos que o mundo ele está naquele tempo profético da apostasia, da multiplicação da iniquidade e de que o amor está esfriando de quase todos. E as trevas, o inferno está com a garganta aberta para tragar essa geração. E nós sabemos quanta influência ruim, negativa, está sendo lançada sobre as crianças, sobre os pré-adolescentes, sobre os adolescentes e sobre os jovens. Para quê? Para roubá-los da intimidade e da presença de Deus e levá-los para um lugar de condenação longe do Senhor, né? Sem salvação. Mas Deus olha para essa geração e diz, essa é a minha prioridade. Eu entendo que existem 3 gerações mais importantes na história. A geração do Êxodo, que Deus se manifestou, se revelou a Moisés, falou quem ele era e deu a sua palavra lá no Sinai. Essa foi uma geração que marcou a humanidade. A segunda geração mais importante foi a geração de Jesus, quando a graça nos foi revelada na cruz do Calvário. Primeiramente a lei, depois Deus nos deu a graça em Cristo Jesus, a salvação, a remissão dos nossos pecados. E aquele povo que viu Jesus na cruz, aquela geração foi a segunda geração mais importante da história. E qual é a terceira geração mais importante? É a última geração, a geração do tempo da volta de Jesus, que vai ver todas as profecias se cumprindo e que verá Jesus voltando, a geração do arrebatamento. Essa é a geração mais importante de todas. E Deus está interessadíssimo na geração do século XXI. E nós temos responsabilidade e temos que priorizá-la. Nós temos muitas coisas de interesse e prioridades na nossa vida, mas essa geração tem que ser a nossa prioridade pessoal como família, como pais, como igreja, como líderes. Nós temos que voltar os nossos olhos, tirar um pouco das outras coisas que podem ser importantes, mas não são tanto quanto essas vidas. E Deus nos deu assim a graça de podermos começar uma escola regular, uma escola secular. Começamos desde o berçário e estamos já com o ensino fundamental. No ano que vem nós teremos até o 6º ano do ensino fundamental e Deus nos deu assim uma escola de excelência, onde nós temos o princípio confessional, onde nós ensinamos as crianças em todas as suas disciplinas, né? Ela aprende o português, ela aprende a geografia, a matemática, com valores bíblicos por trás das disciplinas que estão sendo ensinadas. E nós temos um parceiro excelente nisso no nosso material pedagógico, que é a Mackenzie. Mackenzie tem um material pedagógico muito bom, de excelente impressão, de ótimo conteúdo, de ótima apresentação. E também Deus nos permitiu que fizéssemos dessa escola uma escola com um programa bilíngue. E nós encontramos também um parceiro muito bom, que foi a International School, que ela não é confessional, mas o seu dono é adventista, então ele não permitiu contaminação como Halloween e essas outras coisas que normalmente estão nos cursos de inglês. No nosso não tem. As crianças elas não fazem festa de Halloween, elas fazem festa ao Elohim. Né? Celebram a Páscoa com entendimento, não é com coelho, não é com ovo de chocolate, mas com o entendimento do Cordeiro Pascal. E Deus tem assim feito uma diferença, uma transformação na vida dessas crianças. Então quero deixar aqui o incentivo, né? Se você tem filhos pequenos, procure uma escola confessional, uma escola cristã, porque o ambiente aí fora é péssimo, é muito ruim. Nós não sabemos o tanto de veneno que está sendo injetado na mente e no coração das nossas crianças. E se você não tem uma escola confessional acessível, perto de você, na sua cidade, então eu entendo, a igreja precisa se unir. A igreja precisa gerar ambientes escolares saudáveis, onde a verdade é ensinada, onde o engano e a mentira não tenham espaço. Então, Deus tem prioridade na geração do século XXI. E se é prioridade para Deus, tem que ser prioridade para mim e também para você. Shalom, meus irmãos, companheiros de ministério, de sacerdócio na nação brasileira. Sou muito simples para poder falar a pastores, mas eu sei do propósito, do plano que Deus tem para as nossas vidas. Quando nos chamou, nos escolheu,
para o ministério sacerdotal, para a liderança sobre a igreja brasileira, Deus nos confiou coisas preciosas. E dentre as coisas preciosas que Deus nos confiou são as crianças. Muitas vezes as igrejas elas não têm trabalhos voltados para a criança com o mesmo zelo e cuidado que tem para os adultos. Muitas vezes as igrejas até deixam as crianças meio que ao relento, deixam as crianças só tendo uma diversão, só tendo uma ocupação enquanto os adultos estão no salão maior celebrando o culto a Deus. Eu acho que isso é uma perda de foco, é uma perda de visão, porque Deus mandou ensinar as crianças no caminho que elas devem andar. E se nós não começarmos pelas crianças, depois o nosso trabalho de resgate é muito mais difícil, é muito mais complexo, né, e de muito menor resultado. Então, se você quer poder chegar naquele dia e olhar para o Senhor, quando Jesus vai nos olhar nos olhos e Ele vai nos dizer se nós formos servos bons e fiéis ou se nós formos servos maus, infiéis, né, vai estar muito relacionado ao fruto. Vai estar completamente relacionado ao fruto. E não tem fruto melhor do que aquele que nós podemos alcançar nas crianças, porque nós precisamos ser como crianças. Elas são preciosas, né? Temos que dar valor para elas. Criança não é um lugar de onde você subtrai nada, é onde você investe. E o Evangelho não é de tirar, o Evangelho é de pôr. Então Deus te dá recursos por outros meios, mas você precisa investir na criança, porque naquele dia você precisa olhar para Jesus e Jesus dizer para você: pastor, você foi servo bom e fiel, porque você foi fiel no pouco, nos pequenos, nas crianças, sobre o muito te colocarei. Então não perca essa oportunidade de investir na geração dos nossos pequenos. Deus te abençoe, Deus abençoe você, sua casa, sua família, o seu ministério, e semeie nessa geração do século 21.